Vem comigo! Fixamos nos vídeos passados o que significa tutela provisória e chegamos à conclusão que a tutela provisória divide-se em tutela de urgência e tutela de evidência. Agora, neste vídeo, eu fixo com você algumas regras que eu considero regras básicas sobre a tutela de urgência. O que você precisa saber sobre a tutela de urgência? Olha que interessante. A tutela de urgência, você tem que demonstrar ao juiz que aquilo que você solicita, aquilo que você está pedindo, realmente é algo urgente. Porque se você não demonstrar ao juiz que aquilo é uma aula, que aquilo é algo urgente, o juiz não tem o porquê conceder de forma antecipada a você. Então olha que interessante, algumas informações gerais quando se fala de tutela de urgência dentro da tutela provisória. Eu estabeleço as seguintes regras. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos, então grife isso comigo, ó, tutela de urgência tem que ter elementos que evidencie a probabilidade do direito. Então há uma probabilidade, então não é certeza. Ele usa a expressão probabilidade. Há uma probabilidade de direito e há também um perigo de dano ou risco útil ao processo. Então, probabilidade de direito e existe também a regrinha de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. Se eu não fizer aquela cirurgia do plano de saúde, há um risco ao resultado útil do processo, porque o juiz não vai nem poder decidir toda essa história, tá bom? Então, tutela de urgência, toda vez que houver a menção que tutela de urgência, você tem que ter em mente que tutela de urgência é a probabilidade de direito mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Então tem que ter a probabilidade de direito mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tudo bem? Então se você gravou isso, você não tem por que errar. Urgência. Ah, você está com urgência? Então me mostre que você tem um convênio lá com o plano de saúde e por que há essa probabilidade? Ah, você precisa fazer a cirurgia, senão você vai morrer do coração? Então me mostre esse risco ao resultado útil do processo. Tá certo? Esta é a ideia então inicial da tutela de urgência. Seguimos. Para conceder essa tutela de urgência, o juiz pode. Então observe que o parágrafo primeiro utiliza pode. Ele não utiliza a expressão o juiz deve. Ele utiliza a expressão o juiz pode. Conforme o caso, exigir uma caução real ou fidejussória idônea. O que significa isso? Veja bem, você vai fazer uma cirurgia muito cara, uma cirurgia de quase 50 mil reais. Eu posso garantir a você, tá, o seu direito de fazer a cirurgia, mas deposite uma caução aí, uma garantia, porque se você não tiver esse direito, o plano de saúde não pode arcar com esse risco. E aí você me pergunta assim, Alex, mas e se a pessoa é pobre? E se a pessoa não tem condições de arcar com essa caução? Calma, o parágrafo primeiro te dá essa resposta. Porque ele fala, olha, conforme o caso exigir uma caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Podendo a caução ser dispensada, então, ó, de novo, ó, podendo, quando que ela pode ser dispensada? Se a parte for economicamente hipossuficiente. Se a parte for economicamente hipossuficiente. Não fala que ela tem justiça gratuita, fala que ela é economicamente hipossuficiente, tá? E não puder oferecê-la. Então a pessoa não pode oferecê-la dentro desse contexto, ok? E o juiz ele pode olhar a situação, ver que é uma situação de urgência, então ele defere liminarmente. O que significa, gente? Você vai precisar desse conceito, né? Quando eu falar de petição inicial, e lá em petição inicial fala, o juiz pode julgar liminarmente procedente. Significa sem ouvir a parte, sem marcar audiência. Então ele olhou aquilo, despacha, de forma liminar, rápida.
ok? Ou após uma justificativa prévia. O que é essa justificativa prévia? Ele quer que as partes justifiquem aquilo. Ele pode marcar uma audiência, ele pode marcar um esclarecimento sobre aquele direito que ele ainda não está convencido. É esta a ideia quando se fala em tutela de urgência, tá certo? Então olha o que você aprendeu. Tutela de urgência. Demonstre a probabilidade do direito. Demonstre, além da probabilidade, o risco efetivo ao processo. Fechou. Juiz pode exigir uma caução real ou fidejussória idônea, tá? Que garanta aí. E ele pode dispensar essa caução se a parte for economicamente hipossuficiente, não podendo oferecer essa prestação. A tutela de urgência pode ser concedida, então, como eu disse, de forma liminar ou após justificativa prévia. E olha que interessante, vamos ver se você gravou aquele desenho que nós já gravamos. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então olha que interessante. No exemplo que eu dei a você da cirurgia, é um fato reversível. Por que reversível? Porque se o juiz conceder aquela tutela e a parte não tiver direito, ele vai fazer pagar. Então é algo reversível. Agora, existem tutela que não dá para você reverter a situação, mudar aquela situação. É o que nós chamamos de irreversibilidade. Se o juiz observar que ele vai antecipar e depois não tem como ele retornar aquilo que ele decidiu, então ele não concede a tutela de urgência, tá certo? De novo, parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver um perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, há um perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E a gente não pode correr este perigo, tá certo? E ainda no artigo 301, toda vez, combina comigo, toda vez que eu ouvir essa expressão, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto, contra alienação e qualquer outra medida idônea, você vai associar sempre com cautelar, tá? Por quê? Eu posso conceder a tutela de urgência, lembra lá da urgência? De forma antecipada ou de forma cautelar. Vamos voltar no desenho para ver se você gravou? Olha o desenho. Eu posso conceder de forma antecipada ou de forma cautelar. Antecipada, você já viu aqui a situação. Antecipada significa, antecipada significa que o juiz está antecipando aquela decisão, salvo hipótese de reversibilidade. Agora, cautelar, o juiz, por uma cautela, está concedendo aquele direito e ele está pedindo o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Olha, eu não posso aqui numa aula de processo civil ficar te explicando cada uma das palavrinhas, o que é um sequestro, o que é um arresto. Mas vou te dar um exemplo, né? A pessoa está acabando com os bens dela, eu vou lá e arresto, eu pego os bens. Numa separação, o outro cônjuge está vendendo todos os bens. Então o que o juiz faz? Ele faz um sequestro dos bens. Essa é uma tutela de urgência e uma medida cautelar. O juiz está tendo uma cautela para decidir com que vai ficar cada uma das partes, com os bens que cada uma das partes ficará, e depois no final cada um faz o que quer. Então ele está tomando uma decisão de cautela, tá certo? Então falou de arresto, sequestro, arrolamento de bens, arrolar os bens para saber o que tem, protesto contra uma alienação de bem e qualquer outra medida idônea, você vai lembrar então da cautelar. Tudo bem até aqui? Tá claro isso para você? E olha que interessante, olha o que estabelece o artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, porque a pessoa, se ela provocou dano, ela vai ter que reparar. Então, independente da reparação desse dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, estou colocando uma condicional aqui. Deixe-me te explicar. Olha só. Independente da reparação de dano processual, eu, Alex, pedi uma cirurgia contra o plano de saúde. Porém, eu vou ter que reparar esse dano se, efetivamente,
deram a tutela para o Alex, mas eu vou ter que reparar esse dano se, primeira possibilidade, a sentença lhe for desfavorável, quer dizer, o plano de saúde ganhou. Então eu vou ter que ressarcir o dano, tá? Ou se foi obtida liminarmente uma tutela em caráter antecedente, o juiz me deu essa liminar, né? E eu não forneci os meios necessários para a citação do plano de saúde no prazo de 5 dias. Olha que interessante. Eu usei meio de má fé. O juiz antecipou minha liminar. Só que eu não trouxe aos autos informações necessárias para que o juiz pudesse citar o requerido no prazo de 5 dias. Cuidado com isso, porque eu vou ter que ressarcir e ainda, olha o que diz, responde pelo prejuízo efetivado se acontecer essas duas situações, tá bom? Ainda, ocorrer a cessação da eficácia de medida em qualquer hipótese, então cessou a eficácia, eu vou ter que ressarcir porque durante um tempo eu tive aquela decisão. E ainda, o juiz acolher a alegação de decadência e prescrição da pretensão do autor. Olha que interessante isso, deixe-me te explicar. Quando eu falo em reconhecer decadência e prescrição, você precisa saber que decadência e prescrição não são matérias preliminares. Não. São prejudicialidades de mérito. O que é isso, Alex? Quando você aprender o processo comigo, você vai aprender que no artigo 337, toda vez antes de fazer uma defesa, eu tenho que alegar as providências preliminares. E decadência e prescrição não estão nas providências preliminares. Por que não estão nas providências preliminares? Não estão nas providências preliminares porque é prejudicialidade de mérito. O meu direito decadenciou, a minha pretensão prescreveu, eu não poderia nem pedir uma tutela provisória. Então, se o juiz acolheu a defesa falando de prescrição e decadência, eu, Alex, pedi uma tutela provisória que não deveria, tá certo? Então eu respondo por esse dano também. E por fim, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida. A indenização será liquidada significa que eu vou colocar valores para te dizer o que você tem que pagar sempre que possível nos mesmos autos. É esta a ideia estabelecida aqui, tá bom? Te encontro no próximo vídeo para falarmos sobre procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Não sai